Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje trouxemos um tema incrível para vocês: bactérias versus meio ambiente. Espero que vocês gostem. Corrosão microbiológica. A corrosão microbiológica, ou também chamada de corrosão microbiana, é assim chamada devido à ação de meios corrosivos e de depósitos superficiais originários da vida microbiana, ou seja, bactérias, fungos e algas, que se desenvolvem em contato com os ácidos e que normalmente têm maior incidência em ambientes anaeróbicos, isso é, na ausência do oxigênio. Esses micro-organismos estão por todos os lados e são encontrados em uma vasta gama de pHs, sendo que eles podem existir em temperaturas de -5 graus Celsius até 110 graus Celsius, e são um dos maiores responsáveis pela corrosão em tubulações industriais enterradas. Corrosão por excreção de ácidos. Alguns tipos de bactérias do gênero Thiobacillus são capazes de oxidar o enxofre e seus compostos em ácido sulfúrico a meio aeróbico. Esse gênero de bactéria possui várias espécies que são capazes de crescer em meios de pH ligeiramente alcalinos até extremamente ácidos. Normalmente, a ação corrosiva dessas bactérias se inicia com a proliferação de espécies em meio alcalinos, após a acidificação do meio ao longo do tempo pelas próprias bactérias. Outras espécies corrosivas mais acidofílicas, ou seja, que vivem em um ambiente muito ácido, tomam o controle do processo de corrosão. Dentre essas bactérias acidofílicas, existe um grupo que é constituído de bactérias excretoras de ácido nítrico, que é dividido em dois subgrupos de bactérias. Dentre esses subgrupos, existem dois grupos de bactérias conversoras, uma que converte de amônia para nitrito e outra de nitrito para nitrato. Tanto as bactérias Thiobacillus quanto as nitrificadoras são quimio-autotróficas, ou seja, elas se alimentam apenas de compostos inorgânicos. Bactérias produtoras de ácidos, elas são alguns micro-organismos heterotróficos que acabam secretando ácido aonde promovem uma oxidação. Essas bactérias elas crescem na faixa de temperatura de 25 a 30 graus Celsius, com pH em torno de 2,0 e pode secretar ácidos orgânicos como acético, entre outros, e como também inorgânicos como sulfúrico, onde para esse caso podem ser citadas bactérias do gênero Acetobacillus, que oxidam o enxofre e o ácido sulfúrico, ocasionando corrosão severa em equipamentos de hidrelétricas e mineração, por exemplo. As bactérias produtoras de ácidos orgânicos aeróbicos são capazes de produzir ácidos orgânicos de cadeia curta, como por exemplo o ácido acético, fórmico, lático, propiônico, como produtos do seu metabolismo. Estes micro-organismos estão presentes em uma grande variedade de ambientes, incluindo, por exemplo, o reservatório de gás e óleo também. Corrosão pela formação de solventes orgânicos. Alguns tipos de micro-organismos são capazes de metabolizar substâncias orgânicas em condições anaeróbicas. Se um receptor de elétrons, tal como nitrato, ferro 3, manganês 4 ou sulfato, não estiver disponível, poderão ocorrer reações de fermentação. Nesse processo de metabolização, o hidrogênio é transferido entre diversos compostos orgânicos, que, como resultado da fermentação, a formação de outros compostos, como o dióxido de carbono, por exemplo. Tais compostos podem também ser ácidos ou solventes orgânicos, como o etanol, o propanol ou o butanol. E esses solventes podem reagir com os materiais de substrato natural ou sintético, causando a sua degradação. Corrosão por outros compostos metabólicos. O importante composto associado à corrosão microbiológica é o sulfeto de hidrogênio. O mesmo é produzido em condições anaeróbicas pela ação das bactérias redutoras de sulfato, sulfeto e enxofre livre. O sulfeto de hidrogênio pode ser utilizado pelos micro-organismos de várias formas, podendo ser reoxidado a ácido sulfúrico em condições aeróbicas ou, quando na presença de nitratos, formar sulfetos. O sulfeto de hidrogênio também pode ser produzido em condições aeróbicas
através da decomposição de aminoácidos sulfurados. A amônia é outro composto relevante para a corrosão microbiológica. Ela pode ser gerada pela degradação da ureia e aminoácidos, largamente existente na atmosfera, sai de amônia com sulfato ou cloreto, e é o meio adequado para as bactérias nitrificadoras. Caso especial: corrosão em vivo. A corrosão em vivo é basicamente a corrosão de um implante, que ocorre quando o mesmo é submetido a fluidos celulares. Esse tipo de corrosão ocorre geralmente após um trauma ou cirurgia, onde o pH do fluido no local pode ter uma diminuição temporária. Com isso, o implante pode acabar sofrendo uma corrosão por erosão ou fadiga. Produção de biofilme. Biofilmes, também conhecidos como biofouling, são, de forma simplificada, um amontoado de micro-organismos e qualquer tipo de substância orgânica que possa ser secretada por eles. Ou seja, são uma espécie de película protetora para comunidades microbianas viverem aderidas em superfícies. O biofilme, em geral, possui uma aparência viscosa, constituída por um aglomerado de biopolímeros altamente hidratados, coletivamente chamados de substâncias poliméricas extracelulares. Dentre essas substâncias, há compostos como DNA, proteínas, lipídios e carboidratos, liberados pelas bactérias do biofilme. A formação de biofilme pode causar o aparecimento de corrosão por célula oclusa, CCO, e de problemas relacionados à eficiência de processos em equipamentos industriais, tais como o trocador de calor, onde após certo tempo de uso ocorre a formação do biofouling, que atrapalha na troca térmica. Na indústria alimentícia, a formação do biofilme nas chapas para as latas de conserva pode ser muito danosa, pois as chapas são altamente revestidas com vernizes para proteger a lata contra os ácidos vindos dos alimentos, e o biofilme impede a adesão do verniz no local, causando consequentemente a deteriorização do alimento. Com isso, ocorre a contaminação do alimento, que ao ser consumido provoca graves infecções bacterianas, podendo levar a pessoa à morte. Por isso, nas indústrias alimentícias, existe um rígido controle na produção de alimentos enlatados. Medidas de prevenção. Para se ter um bom controle contra a corrosão microbiológica, deve-se apresentar medidas com maior probabilidade de bom desempenho, sendo uma delas um bom monitoramento do sistema em questão, considerando-se análise da água, análise bacteriológica do biofilme, uso de cupons de corrosão, que são corpos de prova metálicos, utilizado em ensaios de monitoramento de processos corrosivos, com diversos tipos e formas. Entretanto, os mais utilizados são de aço carbono e possuem os formatos retangulares e em disco. Uso de técnicas eletroquímicas que podem ser utilizadas na avaliação, no controle e na investigação da corrosão de metais sofrendo diferentes tipos de ataque corrosivo. Além do que já foi dito anteriormente, podem ser adotadas medidas gerais tais como limpeza sistemática e sanitização, emprego adequado de biocidas, aeração adequada do sistema, controle da variação de pH e análise do revestimento e da proteção catódica. Principais micro-organismos associados à corrosão microbiana. Bactérias redutoras de sulfatos. Essas bactérias são encontradas em água doce, água salgada, solo e tanques de armazenamento de combustíveis. São anaeróbicas, estritas e heterotróficas. O processo de corrosão ocorre através de um processo de respiração anaeróbica, denominado redução desassimilativa do sulfato, com liberação de gás carbônico e de compostos de enxofre, como sulfetos, gás sulfídrico e bisulfetos metálicos, altamente corrosivos para o ferro e suas ligas. Ferrobactérias. São encontradas em água de poços subterrâneos, água doce, água do mar, no solo e em poços de petróleo. São aeróbicas e autotróficas, sendo as mais conhecidas da espécie Leptospirillum ferroxidas.
Elas obtêm a energia necessária ao seu metabolismo a partir da oxidação ou redução do ferro, formando compostos insolúveis que são depositados sobre as superfícies metálicas, formando dessa forma a corrosão. Bactérias oxidantes de enxofre. Podem ser encontradas em águas de minas de ouro e carvão, águas de esgoto ou águas poluídas, e atingem principalmente materiais de estrutura metálica, mármore e concreto. A maioria dessas bactérias é aeróbica, sendo as mais conhecidas da espécie Aciditobacillus thioxidas, e elas obtêm energia a partir da oxidação de compostos reduzidos de enxofre e enxofre elementar, com geração de sulfatos. Essas bactérias participam do ciclo do enxofre por serem quimioautotróficas. Bactérias produtoras de ácidos. Essas bactérias podem secretar ácidos orgânicos, como ácido acético, como também ácidos inorgânicos, como ácido sulfúrico. São micro-organismos heterotróficos que secretam ácidos, os quais promovem a oxidação eletroquímica dos metais. As bactérias do gênero Acidobacillus sp são as mais conhecidas e oxidam o enxofre a ácido sulfúrico, promovendo corrosão severa em equipamentos principalmente de hidrelétricas e de mineração. Bactérias produtoras de exopolissacarídeos. Os exopolissacarídeos são definidos como macromoléculas naturais e são polissacarídeos extracelulares produzidos por alguns fungos e bactérias. Polímeros são produzidos pelos micro-organismos após sua adesão na superfície metálica, formando uma matriz gel que dá estrutura aos chamados biofilmes. Esses exopolímeros agem na interface metal ou solução, imobilizando água e aprisionando produtos de corrosão e metais, como manganês, cobre, cromo e ferro. Os principais gêneros mais conhecidos dessas bactérias são Acidobacillus e Pseudomonas. Aqui quem fala é ela, a Pathfinder. Tá passada?